Eu sou Mariana, tenho 38 anos, sou casada, mãe da Maria Emília, que tem 8 anos. E 3 anos atrás, quando eu ainda tinha 34, né, foi um pouco antes do meu aniversário, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama. Nesse período, foi o primeiro ano de pandemia, né, estava com 1 ano de pandemia. Eu estava num processo de transição de carreira. Eu sou engenheira ambiental por formação, atuei por mais de 10 anos na área. E passei por um longo processo de uma admiração, né, e uma identificação com a área da saúde, com cuidado com o outro e tudo mais. E fiz vestibular. E aí, nesse período, no dia que eu achei que eu ia passar no vestibular, na verdade eu não passei, eu fiquei por um candidato, né, de fora da lista. Eu também tive que fazer uma biópsia, né, eu tinha um nódulo que eu estava investigando, mas eu estava, assim, um pensamento muito positivo, realmente achando que não seria nada, mas fui surpreendida, realmente era um câncer. Então, assim, eu tava achando que seria uma data que ia mudar a minha vida. Mudou, de fato, mas não da forma que eu esperava. Eu ainda tive uma prova de vestibular para fazer, que foi muito próximo à minha cirurgia, foi 3 dias antes da minha cirurgia, que foi a primeira etapa do tratamento. Fiz essa prova, também fiquei por um candidato, daí gente, não é possível que eu esteja passando por tantas provações assim. Mas aí depois teve a lista de classificação para o segundo semestre, aqui da Unirio, né, que foi o primeiro vestibular que eu tinha ficado por um candidato, e eu consegui entrar no segundo semestre. Aí nessa etapa eu já estava fazendo quimioterapia, fiz 4 ciclos, e depois, então assim, no final deu tudo certo, porque eu consegui, o período que eu comecei a fazer, que eu iniciei as aulas, né, foi assim que eu tinha terminado as químios. Então, embora também não tivesse sido um grande problema, assim, eu passei bem pelo período das químios, foram poucas, né, não foi um grande desafio. Ou talvez tenha sido, mas eu acho que depois vieram outros momentos que foram um pouco mais difíceis. Quando você pensa que passou, né, assim, os momentos mais desafiadores até então para mim seriam a cirurgia e a quimioterapia, e eu encarei bem, assim, na medida do possível, né, sempre com muito otimismo. Eu acho, inclusive, uma coisa que foi, acho que o mais difícil desse período inicial foi compartilhar com as pessoas, contar com as pessoas, para as pessoas que eu estava com o diagnóstico de câncer de mama, porque eu estava com uma perspectiva otimista. E eu estava pensando assim, que talvez eu contando para as pessoas, elas fossem, né, se sentir, com pena, ou também, principalmente para os meus familiares, compartilhar assim, com as outras pessoas. Eu nunca tive problema de falar abertamente nas redes sociais, eu acho que é importante a gente divulgar, mas assim, com as pessoas mais próximas, é difícil, é um momento difícil, até porque você tem que cuidar de você e também cuidar da dor do outro, sabe? Então, tem essa coisa, eu estava muito otimista, mas será que a minha mãe estaria assim? Será que esse sentimento dela também não ia acabar me trazendo um certo peso, né? Sim, depois que terminou a quimioterapia, eu tive uma infecção na prótese, então quando eu achava assim, agora é mais tranquilo, né? Ia ter que fazer 10 anos de tratamento hormonal, ainda estou fazendo. Mas, assim, as etapas mais complicadas eu já tinha passado. E aí que começaram a vir as complicações. Então eu tive essa infecção, foi um momento bem difícil, eu senti muita dor, muito medo. Tive que tirar a prótese, o expansor que eu tinha, então eu fiquei um pouco mais de 6 meses sem prótese, né? O que, no primeiro momento, quando eu recebi a notícia, isso me impactou bastante. Não pelo fato não pela estética, não por ficar sem a mama, mas o inesperado, né? Porque você tem uma programação ali, já é inesperado receber o diagnóstico, mas aí depois você entende quais são as etapas do tratamento. Mas aí quando você recebe algo que está fora da programação, né? Quando você acha que já estava tudo, de certa forma, encerrado, é muito frustrante, assim, foi um momento muito triste. Mas também eu tive aí um período, a gente ficou alguns dias tentando tratar essa infecção, a gente conseguiu no primeiro momento, depois teve uma regressão e a gente percebeu que, de fato, tinha que operar. Então, nesse período, acho que também foi uma fase que eu fui me acostumando com a ideia, né, de que tinha que fazer a cirurgia. Então, no dia que eu recebi a notícia que tinha realmente que fazer o explante, eu já estava bastante conformada com isso, e até porque eu estava mais preocupada com o cuidado com a minha saúde. E então, fiquei um tempo sem o expansor.
E eu tive que fazer mais 2 cirurgias, além do que estava programado, né? Eu tive que fazer a mastectomia com reconstrução, o explante, aí 6 meses depois, um novo implante do expansor, e depois, uns 7, 8 meses depois, tive que trocar pela prótese definitiva, então foi a última etapa. Então nisso, toda essa etapa cirúrgica durou quase 2 anos. E aí nesses quase 2 anos eu fiquei muito tempo, eu acho, voltada para o meu tratamento, pensando, óbvio, eu estava fazendo as outras coisas da minha vida, né? E aí quando eu terminei a última cirurgia, eu me senti um pouco perdida. O plano que eu tinha, né, que eu estava no início da transição de carreira, trabalhando com a amamentação, eu tinha deixado para trás, enfim, porque eram muitas coisas que eu estava tendo que lidar, tratamento, família, a faculdade. Então foi algo que ficou suspenso por um tempo e eu não estava conseguindo enxergar também como recomeçar, eu estava perdida, assim. Mas aí surgiu uma vaga de um projeto de extensão aqui na faculdade, que é de incentivo e apoio ao aleitamento, e aí eu entrei, foi logo depois da cirurgia, foi no final de março, em abril, surgiu esse projeto. Eu acho que foi algo que me impulsionou bastante. E depois também, com o passar do tempo, né, e claro, com o apoio de psicoterapia, enfim, isso também acho que é muito importante, a gente cuidar da nossa mente, também conseguir me recuperar, né, e voltando a Mariana, não exatamente a Mariana que eu era, porque essa não existe mais, a gente vai se transformando, mas a voltar a ter outros prazeres, né, que eu tinha, enfim, depois desse momento. É fundamental ter uma boa rede de apoio, seja entre os seus familiares, né, entre os seus amigos. Então, assim, para a gente focar nas pessoas que estão ali realmente do nosso lado, e quem a gente vê que que não vai agregar, deixa passar, sabe? Eu acho que a gente tem que focar em quem está fortalecendo a gente. Eu acho que um paciente também que é participativo, que conhece, que entende as etapas do seu tratamento, isso faz muita diferença. Tanto nos momentos de tranquilidade quanto na dificuldade. Acho que é isso.